Boa noite a todos. Alitã, pelo espírito de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Respostas à pressa. Evite a impaciência. Você já viveu séculos incontáveis e está diante de milênios sem fim. Guarde a calma. Fuja, porém, à ociosidade como quem reconhece o decisivo valor do minuto. Semeie o amor. Pense no devotamento daquele que nos ama desde o princípio. Guarde o equilíbrio. Paixões e desejos desenfreados são forças de arrasamento da criação divina. Cultive a confiança. O sol reaparecerá amanhã no horizonte e a paisagem será diferente. Intensifique o próprio esforço. Sua vida será o que você fizer dela. Estime a solidariedade. Você não poderá viver sem os outros, embora na maioria dos casos possam os outros viver sem você. Experimente a solidão de quando em quando. Jesus esteve sozinho nos momentos cruciais de sua passagem pela terra. Dê movimento construtivo às suas horas. Não converta, no entanto, a existência numa torre de Babel. Renda culto fiel à paz. Não se esqueça, todavia, de que você jamais viverá tranquilo sem dar paz às que pisam seu caminho. Boa palestra a todos. Meu boa noite a todos, que a paz, que o amor do Mestre Jesus se faça presente em nosso meio, em nossos corações. Todos aqueles que estão chegando em nossa casa pela primeira vez, sintam-se acolhidos, abraçados, envolvidos pela harmonia, pela paz, fruto do trabalho dos benfeitores espirituais que aqui se fazem presente desde muito antes, como também dos trabalhadores desta casa que revestem o corpo físico. E para iniciarmos a nossa atividade doutrinária, convido a todos então para que possamos unir os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, voltando-os ao Mestre Jesus e a Deus nosso Pai. Deus Pai de amor e de bondade, nesse instante, Senhor, elevamos a Ti o nosso sentimento de profunda gratidão. Inicialmente, agradecemos-Te, Senhor, pela dádiva da vida, pela oportunidade que nos é concedida daqui estarmos mais uma vez. Senhor Jesus, espiritualidade amiga, rogamo-lhes que nos inspirem os pensamentos que dilatem a nossa capacidade de compreensão e discernimento, para que possamos bem assimilar o conteúdo, a mensagem do Evangelho do Cristo, que foi preparada, reservada para cada um de nós, para que ela sirva então de instrumento, de bagagem, de alimento espiritual
dando-nos as forças necessárias, o esclarecimento, a coragem e a resignação para seguirmos adiante em nossa marcha evolutiva, em nossa jornada. Com esse sentimento e com essa rogativa, pedimos então à espiritualidade a permissão para darmos por iniciado as atividades doutrinárias desta noite, dizendo que assim seja. Graças a Deus. A palestra da noite de hoje é com o nosso irmão Adalberto. Rogamos à espiritualidade que o inspire, que ele possa vir e trazer a sua mensagem e chegue aos nossos corações. Que assim seja. Boa noite a todos, irmãos e irmãs, os dois planos da vida. Sejamos todos muito bem-vindos. Que a paz do Mestre Jesus envolva os nossos corações. Gostaria de agradecer a Deus pela vida e pela oportunidade de mais uma vez estarmos todos reunidos nessa casa de orações. Rogo aos bons espíritos que nos auxiliem, que nos intuam, que nos protejam para que consigamos passar a mensagem que hoje preparamos. E por falarmos em espíritos, será que os espíritos influenciam em nossas vidas? O que vocês acham? Será que eles influenciam nos nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas palavras e nossas atitudes? O que vocês estão pensando agora? Esse é o tema que a gente vai conduzir hoje para a nossa reflexão. Mas antes que entremos propriamente nesse tema, é importante que a gente tenha algumas coisas bastante claras. Primeiro, que nós somos um espírito ocupando um corpo físico e não um corpo físico que tem um espírito. Todos nós fomos criados espíritos simples e ignorantes, simples na sua forma, ignorantes de conhecimentos. E todos nós, inclusive os nossos filhinhos, os nossos netinhos, os nossos príncipezinhos, as nossas princesinhas, todos eles são espíritos milenares. Muitos até podem ser espíritos criados mesmo antes de nós enquanto pais, mas que naquela ou nessa encarnação estejam ali ocupando o espaço dentro da família corpórea, como filho, como neto. Não é verdade? Alguns marcos evolutivos da humanidade dão conta de que o primeiro hominídeo, gênero Homo, foi criado há cerca de 1,5 milhões a 2,4 milhões de anos, no leste africano, esse conhecido como Homo habilis. Ele começou a ter as primeiras habilidades, pegar as pedras, começar a transformar em algumas ferramentas, alguns galhos de árvores, praticar, começar um princípio inteligente na prática do Homo, né? Os neandertais, primos evolutivos dos seres humanos, eles começaram a se deslocar. O Homo habilis, segundo as experiências científicas, né, os estudos científicos, dão conta de que eles surgiram ali no leste da África. Os neandertais, por volta de 400 mil anos atrás, começaram a se deslocar pela Ásia e pela Europa. Pouco mais recentemente, há cerca de 200 mil anos, bem recentemente, 200 mil anos mais ou menos, a espécie humana moderna, conhecida como Homo sapiens, surgiu na África também. E mais recentemente ainda,
dá conta de que há 40 ou 50 anos, há 50 mil anos, mais ou menos, esses homens modernos, esses homo sapiens, né, o homem moderno, eles começaram a se deslocar pela Europa. O fato é que, não importa se há 40, 50, 200, 400 mil anos ou há 2 milhões de anos que fomos criados, até porque, como nos diz no Livro dos Espíritos, esse é um mistério que nós não sabemos exatamente quando, em que momento fomos criados, mas o fato é que nós, enquanto espíritos criados simples e ignorantes, já frequentamos, já rodamos o mundo, a Terra, por muito tempo. Nós somos espíritos muito rodados, que não necessariamente tenhamos passado por todas as nossas experiências milenares no planeta Terra. Podemos ter habitado parte das nossas experiências em outros planetas. Sabemos que a Terra é um planeta de provas e expiações, que está passando por um processo, né, de finalização do ciclo de provas e expiações e entrando no mundo de regeneração. E que existem outros mundos, né, como diz Jesus, há muitas moradas na casa do meu Pai. Então existem muitos outros mundos no universo. Primitivos, de provas e expiações, de regeneração, né, os mundos ditosos, os mundos angélicos ou celestes. Então são muitos mundos. Então nós podemos, para estarmos nesse estágio, podemos, durante esse processo milenar de espíritos que somos, termos habitados em outros planetas, portanto. Mas independentemente disso e do estágio que nós estamos, todos nós estamos fadados a sermos espíritos puros, seres angelicais. Quiçá um dia seremos Cristos também. Não Jesus, que esse já é o nosso aqui do nosso planeta, mas Cristos de outros planetas, auxiliares de Deus, portanto. E como é que isso se dá ou se dará? Isso se dá a partir do processo de reencarnação, das múltiplas reencarnações que nós temos e pelo processo que nós temos, passando pelas provas e expiações. E essas provas e expiações é que nos permitem a evolução espiritual, evolução moral e intelectual, portanto, para que sejamos um dia, para que almejemos um dia sermos espíritos puros. Esse desenvolvimento intelectual e através do nosso livre-arbítrio permitirá ou permite que nós tenhamos em paralelo o desenvolvimento moral. Porque para que nós sejamos alçados a espíritos mais evoluídos, nós teremos que nos desenvolver intelectualmente, mas também moralmente. Então imaginemos as asas de um anjo, né? Não dá para voar com uma asa só. Então não adianta só o desenvolvimento moral sem o intelectual e vice-versa. Então isso se dá através do processo. Então somente nos desenvolveremos a partir do desenvolvimento moral, né, da evolução moral e intelectual. Mas somente quando fazemos as escolhas certas. Não basta apenas nos reencarnarmos. Se nós nos reencarnarmos, como já estamos nos reencarnando há milhares de anos, mas não fizermos as coisas certas, as escolhas certas, não haveremos de nos desenvolver suficientemente. Mas o que são as escolhas certas? As escolhas certas é agir dentro da moralidade e da ética das leis morais. Mas o que são as leis morais, né? É um conjunto de leis divinas que regem a dimensão moral do ser. E essas leis morais estão gravadas onde mesmo? Acertou? Nota 10 para quem diz que as leis morais estão gravadas na nossa consciência. Muito bem. Então, isso quer dizer que, independentemente das nossas ações, se nós fizermos uma introspecção nos atos que a gente pratica, a gente vai saber se estamos fazendo as coisas certas
ou as coisas erradas, né? São 10 as leis morais. Vamos nos ater um pouco mais aqui sobre a lei de justiça, amor e caridade, que ela fecha as leis, desde lei de adoração, lei do trabalho, de reprodução, conservação, do progresso e etc., né? Mas a lei de amor e a caridade, porque, de certa forma, ao passarmos pelas demais leis, e também através da lei de amor e caridade, a gente vai ter condições de definir e discernir o bem do mal e saber tomar e escolher o caminho certo, para que nós possamos, de novo, evoluirmos espiritualmente. Aí alguém pergunta, mas o que é o caminho certo? E Jesus nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele já nos dá uma dica. Eu sou o caminho. Se nós estamos procurando o caminho, Jesus já nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou eu sou o caminho, na verdade e na vida, conforme algumas traduções. Mas Jesus é o caminho. Nós estamos aqui hoje reunidos em nome dele. E certamente ele se faz presente, como ele nos disse: quando houver 2 ou mais falando em meu nome, eu estarei presente. Então todos nós estamos aqui buscando o caminho certo. E o que é Jesus? Qual é a síntese de Jesus? Como é que nós fazemos para seguir Jesus? O Evangelho de Jesus, nós temos todo o material pronto. E qual é a síntese do que ele nos deixou? O que ele nos disse? Ama teu próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Fazei a outro o que gostaria que os outros lhe fizessem. E amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então Jesus, que é o caminho certo, e nós precisamos do caminho certo para evoluir, ele já nos mostrou. A síntese de Jesus, do Evangelho de Jesus, é o amor. É amarmos-nos uns aos outros. É fazer ao outro o que gostaríamos que ele nos fizesse. É amar ao nosso próximo como a nós mesmos e a Deus sobre todas as coisas. Porque quando nós agimos com a inteligência e dentro da moralidade, nós temos condições de avançarmos no nosso caminho evolutivo para nos tornarmos espíritos puros. Que esse é o nosso propósito. É para isso que nós reencarnamos milhares de vezes. E todos nós aqui já encarnamos milhares de vezes. Porque o espírito não retroage. Ainda que ele não evolua suficientemente, o fato dele reencarnar, ainda que ele seja um espírito endurecido, que ele ainda se compraza no mal, como falamos, somos um planeta de provas e expiações, ainda é um planeta onde o mal prevalece. Então a gente ainda vê muita maldade, mas já existe muita bondade. Somos sim espíritos de terceira ordem, espíritos imperfeitos ainda, mas dentro da gradação de imperfeição espiritual existe um processo evolutivo. Nós, certamente que estamos aqui hoje, num dia chuvoso, numa quarta-feira, já temos a intenção de fazer o bem. Já queremos fazer o bem, já pretendemos fazer o bem. Mas dentro desse processo de reencarnação, como nós dissemos, nós precisamos passar por provas e expiações para nos melhorarmos, à medida em que a gente for se melhorando. Mas o que são as provas? As provas são diversas situações em que a vida nos oferece para que tenhamos a oportunidade de evolução também. Dificuldades, talvez. Alguns exemplos de provas, como a gente já falou, quando nós falamos em oportunidades passadas, quando nós estamos no processo de planejamento reencarnatório, na erraticidade, ou seja, fora da matéria, no plano espiritual, quando nos é permitido, que nós podemos também fazer ali as escolhas de alguns gêneros de provas pelos quais a gente vai passar,
que nós, em encarnações passadas, tivemos dificuldade, não tiramos nota boa, então fala, não, eu quero passar por essa prova novamente. As expiações, diferentemente, são situações em que a gente criou débitos conosco mesmo, ou com outras pessoas, com a sociedade de uma maneira geral. Nós seremos obrigados a voltar, a retornar nessa reencarnação, numa próxima reencarnação, e pagar o débito. Mas as provas, alguns exemplos de provas, por exemplo, a bondade. Ser uma pessoa boa é uma das provas. A prova do perdão, da amizade, prova de vícios, quaisquer que sejam eles. Todo tipo de compulsão é um vício, não apenas a droga, a drogadição, mas a alimentação pode ser também um vício, A agressividade, a honestidade, aqui dentro está a questão de corrupção, por exemplo, ativa ou passiva. A paternidade e a maternidade é também uma prova. Tem a prova da pobreza, como já foi amplamente discutido aqui, pobreza, da riqueza, da tolerância e da amorosidade. Agora, tem uma situação que eu acho que Deus criou para todo mundo, que eu acho que ele percebe que é uma das provas mais difíceis, segundo Chico, inclusive, que a gente tem para passar. Deus criou o trânsito para que nós tivéssemos a experiência da paciência, a prova da paciência. Porque fala sério, Nada mais complicado do que testar a paciência num trânsito. Aí está com o carro ali, naquele farol vermelho. Aí o carro que está à tua frente, tu percebe ali pelo retrovisor que a pessoa está no celular. Aí o farol abre. Aí tu percebe a pessoa no celular. Ela não se deu conta. Aí você pensa em buzinar. Fala, não, eu sou espírita. Não posso buzinar. Estou passando pela prova da paciência. Aí você fala assim, Deus, dá uma ajudinha aí, fala para ele. Aí Deus vai lá e dá um toquezinho. Aí ele olha para cima, aí ele pega e passa. Aí fecha o farol. Aí você vai com Deus, irmão. Acontece todo dia, Comigo, pelo menos, é terrível. Minha esposa que o diga, querida? Mas tem a prova, por exemplo, da compulsão dos vícios, como nós falamos, e coloco aqui apenas como exemplo, não cabe nenhuma crítica em nossa fala de uma maneira geral, mas, por exemplo, a questão da malhação que está muito em voga. É ótimo tratar o físico, fazer exercício físico. Eu não faço, mas sei que a maioria aqui faz. É muito bom fazer exercício físico. Mas tem pessoas que fazem todo dia, de manhã e à noite, que acaba sendo uma compulsão. Então já é pela questão da vaidade e não para a questão da saúde física. Então há também que ser trabalhado, talvez o egoísmo, a vaidade, o orgulho. De qualquer forma, são alguns itens que nós estamos colocando sobre diversas provas pelas quais a gente passa. E tem também o processo de expiação, que, como dissemos, esses são obrigados. As provas são para a nossa evolução, para nós nos melhorarmos no processo evolutivo. A expiação também, mas a expiação é compulsória, porque são débitos contraídos com outras pessoas que nós tivemos em encarnações anteriores. Então cito algumas aqui, a questão da traição, quer seja no relacionamento, qualquer relacionamento, um relacionamento de sociedade, um relacionamento marital, de namorados e etc. Isso pode causar danos para a pessoa. A questão de homicídio, de roubo, do suicídio. Qualquer situação em que nós tenhamos ferido alguém. O suicídio, por exemplo, é uma situação em que nós ferimos a nós mesmos, ferimos o nosso perispírito, independentemente da forma em que tiramos a nossa vida. A gente afeta o nosso molde espiritual, o nosso perispírito. Então, obrigatoriamente ou consequentemente, nós viremos em vidas posteriores, reencarnaremos com algum tipo de lesão no órgão que nós ferimos ao desencarnarmos, ao cometermos o suicídio. Então, enquanto espíritas, sabedores disso, que não há morte
há apenas a morte física, não a morte do espírito, que nós possamos, sem nenhum proselitismo, mas esclarecer isso para as pessoas que estão ao nosso derredor, que retirar a própria vida não vai resolver problema de ninguém, pelo contrário, vai fazer com que ela, em outras vidas, venha com aquela deformidade ou deficiência ou dificuldade para sentir e perceber e ter a oportunidade, pela misericórdia divina, de se recuperar. Então sabemos que somos espíritos milenares, que fomos criados espíritos simples e ignorantes, que temos as leis morais grafadas ou gravadas na nossa consciência. Já sabemos que o caminho certo é Jesus e Jesus é amor. E que nós nos melhoraremos a partir do processo de reencarnação, passando pelas provas e expiações. Então é tudo simples. Parece ser simples, né? Mas não é tão simples assim, não é tão fácil assim. Até porque somos espíritos milenares. E já fizemos um monte de bobagem nesses milênios desde que nós fomos criados. E tudo isso fica também na nossa subconsciência, está gravado no nosso perispírito. Então, muitas das vezes, esse animal que ainda está em nós, porque na escala evolutiva, desde o do animal até a angelitude, nós estamos muito mais próximos da animalidade do que da angelitude. Então ele ainda brota, muitas das vezes. Por isso que, juntamente com essa situação, nós temos um expoente da cristandade, Paulo de Tarso, que numa das reflexões, numa das cartas aos Romanos, ele diz o seguinte: por que é que o bem que eu gostaria de fazer ainda não faço, mas o mal que eu não gostaria de fazer ainda faço? Por que é? Eu sei que eu deveria fazer o bem, mas ainda faço o mal. Porque Paulo de Tarso também tinha a natureza humana, ele era um ser humano, e como tal ele passava também por dificuldades. Não tinha uma serenidade toda. Com toda a evolução que ele tinha, com todo o amparo espiritual de Estevão, Abigail, e todo o processo do próprio Jesus, dos próprios apóstolos ali, dos discípulos, ainda tinha também fraqueza. Então nessa carta que ele escreve a Romanos, no seu capítulo 7. Esse trecho que eu falei é o trecho mais comum, mais conhecido, né? Dessa dificuldade. Isso é para mostrar a dificuldade que nós ainda temos também de cometer, de fazer o bem. Muitas das vezes a gente comete o mal quando quer fazer o bem. Então, estou trazendo aqui para essa reflexão, e nessa carta a Romanos, no capítulo 7, do item de 14 a 24, ele traz com um pouco mais de propriedade sobre essa fala. Vou trazer alguns trechinhos aqui, mas ele coloca o seguinte: sabemos que a lei vem de Deus, mas eu sou um homem fraco, vendido como escravo ao pecado. Não sou eu que o faço, mas é o pecado que está em mim. Não sou eu que faço o mal, mas é o pecado que está em mim. Pois eu sei que o bem não habita em mim, quer dizer, na minha natureza. Não sou eu quem faz isso, mas o pecado que está em mim. Cá no meu íntimo eu quero seguir a lei de Deus, mas vejo que no meu corpo há uma outra lei que está contra a lei do meu entendimento. É isso que me torna prisioneiro da lei do pecado que está no meu corpo. Pois eu estou ao serviço da lei de Deus, com o meu entendimento, embora sujeito à lei do pecado com a minha natureza humana. Quando Paulo diz que é o pecado que existe nele, ainda que produz esse mal, ele diz aqui, ele afirma que ele tem a consciência da lei de Deus, da lei que está, das leis divinas que estão gravadas na consciência. Mas ainda assim ele tem a dificuldade, porque existe o pecado nele, por causa dessa natureza humana. Enquanto humanos, nós somos falhos, nós somos falíveis.
Como falei, nós somos espíritos imperfeitos, perfectíveis, mas ainda imperfeitos. E Paulo também o era. Então ele também cometia erros, ele também baixava a frequência, ele baixava a vibração, ele tinha também más tendências. Aliás, numa das frases dos marcos, das máximas do Espiritismo, Kardec nos ensina: reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que ele faz para dominar as suas más tendências, suas más inclinações. Significa dizer que todos nós temos más inclinações, nós temos más tendências. Agora compete a nós nos esforçarmos para dominar essas más tendências. É fácil? Não, não é fácil. Por isso que nós ainda estamos vivendo no mundo de provas e expiações. No Livro dos Espíritos, no capítulo 9, na questão 459, os espíritos, aliás, Kardec questiona os espíritos. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e ações? E eles nos respondem: a esse respeito, sua influência é maior do que podeis imaginar. De ordinário, muitas das vezes, são eles, somos nós, resposta dos espíritos, quem os comanda. Somos nós, são os espíritos quem vos dirigem. Então, já respondendo o tema da nossa reflexão, interferem os espíritos em nossas vidas? Kardec fez essa pergunta aos espíritos, ele diz: sim, interferimos, de tal forma que muitas das vezes somos nós que dirigimos as vossas vidas, através dos processos de obsessão, ainda que o processo simples. Quando nós baixamos as nossas vibrações, quando nos permitimos ter maus pensamentos, más condutas. Trago aqui uma mensagem de Emmanuel, através de Chico, no livro Pensamento e Vida, e ele diz o seguinte: sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamo-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas, encarnadas ou desencarnadas, da nossa faixa de empatia. Então, sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos com todos os espíritos encarnados ou desencarnados na mesma faixa, que estão afins. Então nós agimos, nós somos, nesse aspecto, como antenas emissoras e receptoras. Nós emitimos mensagens, pensamentos, formas, pensamentos, e as recebemos de todos os espíritos encarnados ou desencarnados que estão na mesma frequência. Se nós quisermos ouvir música clássica, ainda usando o exemplo de um rádio, por exemplo, nós vamos ali no dial e sintonizamos música clássica. Música suave, música tranquila, e ficamos tranquilos. Mas podemos pegar um rock da pesada, um rock pesado, podemos ouvir funk, o que quisermos, nos sintonizamos e ficamos naquela frequência. Podemos mudar o canal, nós somos como um canal, um controle remoto de televisão, sintonizamos o que nós queremos. A nossa mente, o nosso pensamento, ele se dá dessa forma, com absolutamente tudo. Se você tiver com maus pensamentos, todos os que tiverem com maus pensamentos se sintonizarão contigo. Nesse momento aqui, estamos todos com bons pensamentos, como o nosso colega e a maioria faz na oração, no princípio da oração. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus e a Jesus. A nossa mente se abrilhanta, se apazigua e nós estamos em paz. Quando nós fazemos isso, nós sintonizamos com todos aqueles que estão na mesma sintonia. Ainda Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele traz uma outra mensagem aqui, nessa mesma linha, que ele diz o seguinte: não há assunto mais importante
que o estudo do pensamento é a causa inicial de nossa elevação ou de nosso rebaixamento. Prepara todas as descobertas da ciência, todas as maravilhas da arte, mas também as misérias e todas as vergonhas da humanidade. Tudo começa no nosso pensamento. Essa casa espírita onde hoje nós estamos, essa casa de orações, esse hospital, antes de ser executado fisicamente, ele surgiu na cabeça da nossa irmã, Dona Elza, nos pensamentos, nos sentimentos. Idealizou isso, intuída por bons espíritos, certamente, para que propiciasse que todos nós estivéssemos aqui hoje, falando em nome de Jesus, buscando a nossa evolução moral. Então tudo começa no pensamento, para bom ou para ruim. Ainda Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco, no livro Atitudes Renovadas, ela traz a seguinte mensagem: a preferência pelos pensamentos perturbadores tem a sua origem nos hábitos doentios arraigados, que procedem das experiências anteriores, quando o espírito vivenciou amargos e dolorosos comportamentos. Como dissemos de início, somos espíritos milenares e já vivemos todo tipo de atrocidade, nós já cometemos. Hoje nós vivemos a nossa melhor encarnação e ainda somos assim. Imaginemos como é que éramos no passado distante. Então eu vou convidá-los a fazer um exercício de imaginação. Quem quiser fechar os olhos, se sentir mais tranquilo para se imaginar, pode fazê-lo, então permaneçam de olhos abertos, fiquem bem tranquilos. Mas imaginemos um jardim florido, multicolorido, não um jardim pequeno, mas um jardim grande. Uma praça, um parque, com um lago de águas cristalinas, transparente. Existe um sol forte que reflete nesse lago. O céu está azul. Ao entorno desse lago existem árvores frondosas. As suas copas altas estão refletindo nesse lago também. E ainda ao redor desse lago e por todo o parque, pela praça, existem flores multicoloridas, exalando no ar um perfume suave, gostoso. Existem crianças brincando, correndo nesse parque, sorrindo, algumas correndo, andando de bicicleta. Existem casais fazendo piquenique, sorrindo. Existem cachorros correndo, pulando, saltitando. E nesse parque colorido, as flores atraem pássaros, atraem borboletas, atraem abelhas que vêm buscar o néctar dessas flores para produzir o mel, o beija-flor pousando nas flores. O dia está lindo, colorido, sorridente, todos em paz. Guardem esse cenário na mente de vocês. Guardem isso para quando não estiverem bem. Agora imaginemos um outro cenário. Está chovendo, chuva forte, nuvens negras pelo céu, trovão, muitos raios caindo. E nós estamos num aterro sanitário, no lixão, onde caminhões vindo derramam o lixo ali, tratores empurram aquele lixo para aplainar, para que mais caminhões joguem lixo. Esse cenário está coberto de urubus, corvos, ratos, bichos peçonhentos. É um ambiente pútrido, podre, fétido,
um mau cheiro pelo ar. Agora deletem esse cenário ruim, podre, fétido, e voltem ao cenário de alegria, de paz, naquela praça, naquele parque. Podem abrir os olhos, aqueles que estavam de olhos abertos, fechados. E eu chamaria a atenção de vocês para o seguinte: como é que está a nossa mente? O que é que nós temos carregado em nossas mentes? O que é que nós atraímos com um cenário de luz, de paz, de flores, de perfume? E o que é que se atrai num terreno fétido, pútrido, num aterro sanitário? Será que a nossa mente e os nossos pensamentos estão como um jardim ou estão com um aterro sanitário? Que tipo de espíritos, já que vimos que os espíritos influenciam nas nossas vidas, que tipo de espíritos frequentam cada um desses ambientes nas nossas mentes? O que é que nós queremos atrair? Então, cada vez que um pensamento ruim surgir na nossa mente, que aquele terreno baldio, que aquele aterro sanitário surgir, coloque ele do lado, apague-o com o pensamento, com a lembrança desse lugar que vocês idealizaram na mente de vocês. Eleve o pensamento a Deus e a Jesus e façamos uma prece para que Ele afaste de nós esse pensamento ruim, para que possamos dar espaço para que os bons espíritos nos influenciem, nos intuam, nos auxiliem a conduzir a nossa vida. Porque se nós mantivermos maus pensamentos, nós entraremos na mesma vibração daqueles espíritos, na mesma frequência deles. E é assim que nós ficamos obsidiados, mal-humorados, doentes. Na pergunta 466, Kardec faz aos espíritos o seguinte questionamento: por que Deus permite que espíritos nos excitem ao mal? E eles nos respondem: os espíritos imperfeitos são instrumentos que servem para pôr à prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Eles não são maus, eles estão ali, inclusive, para nos auxiliarem. A nossa missão é vos colocar no bom caminho, ainda a resposta dos espíritos. E quando as más influências agem sobre vós, é que as atraístes pelo desejo do mal, porque os espíritos inferiores vêm vos auxiliar ao mal quando tendes a vontade de praticá-los. E eles não podem vos ajudar no mal, senão quando quereis o mal. Se nós mantivermos a nossa mente como um lixão, como um aterro sanitário, eles virão. Mas tereis também outros espíritos que se empenharão para vos influenciar ao bem, o que faz estabelecer o equilíbrio e vos deixa ao comando dos vossos atos. Mantenhamos as nossas mentes com espíritos cada vez mais claros, com pensamentos bons, para que tenhamos a frequência dos bons espíritos. E na 469, Kardec faz o seguinte questionamento: como se pode então neutralizar a influência dos maus espíritos? E eles nos respondem: fazendo bem e colocando toda a confiança em Deus, repelis a influência dos espíritos inferiores e anulais o domínio que querem ter sobre vós. Nós é que permitimos a influência dos espíritos sobre as nossas mentes. E eu sei disso. Evitai escutar as sugestões dos espíritos que vos inspiram maus pensamentos, sopram a discórdia e excitam todas as más paixões. Desconfiai especialmente daqueles que exaltam o vosso orgulho, porque vos conquistam pela fraqueza. Orgulho e egoísmo, fraquezas máteres que nós ainda carregamos. Eis porque Jesus nos ensinou a dizer na oração dominical: Senhor, não nos deixeis cair
em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Então, meus irmãos, nós vimos que somos espíritos criados há milênios, espíritos milenares, fomos criados simples e ignorantes. O nosso processo reencarnatório, através das expiações e provas, nos permitem a evolução. Com o nosso entendimento e desenvolvimento intelectual, temos a possibilidade de melhorarmos moralmente. Com o conhecimento das leis divinas, as leis morais que estão na nossa mente, nós sabemos discernir o bem e o mal, o certo e o errado, e tomar o caminho certo. O caminho certo é Jesus. É o amor. Que não permitamos que os espíritos ainda inferiores ocupem a nossa mente. Mantenhamos então a nossa mente, os nossos pensamentos elevados, e a cada vez que nós nos sentirmos preocupados em demasia com alguma coisa, peçamos auxílio ao Pai, ao Filho Jesus e ao mundo espiritual, aos bons espíritos que nos auxiliem a elevar, e voltemos para aquela nossa praça colorida, cheirosa, perfumada, cheia de pássaros e borboletas. Que Jesus nos abençoe a todos. Muito obrigado, que assim seja. Uma vez mais, então, convido a todos para elevarmos os nossos pensamentos ao Mestre Jesus e a Deus nosso Pai. Senhor Deus Pai de amor e de bondade, resta-nos, Senhor, nesse instante te agradecer, Senhor, profundamente pela oportunidade daqui estarmos, por termos, Senhor, recebido essa mensagem tão esclarecedora, tão importante para cada um de nós. Mensagem essa que vem nos abrir os olhos a respeito da nossa própria natureza, da nossa essência, da onde viemos, porque aqui estamos, para onde retornaremos. Te agradecemos, Senhor, porque agora nos é necessário um movimento de nossa parte, de deixarmos a inércia, de procurarmos, Senhor, nos instruir, nos aprimorar cada vez mais, para que possamos nós fazermos bom uso da oportunidade que nos concedestes de estarmos reencarnados, para que possamos fazer bom uso da presente reencarnação, Senhor. Pedimos sempre a presença dos bons espíritos, dos anjos guardiões, espíritos protetores, familiares e amigos, para que estejam, Senhor, nos inspirando sempre no bom caminho. E de nossa parte, Senhor, que possamos nós fazermos feitos o cego Bartimeu, que lança para longe de si a sua capa, a capa da inércia, a capa da vaidade, a capa do egoísmo, do orgulho, da prepotência, a capa do remorso, da culpa, e soergue, indo ao encontro do Mestre Jesus, pedindo-lhe que lhes restitua a visão, que possamos nós sermos esse Bartimeu, pedindo ao Mestre que nos abra a nossa visão
dilatando a nossa capacidade de enxergar mais longe, além da vida material, e assim possamos nós segui-lo pelo caminho. Que possamos nós, Deus Pai, sairmos da margem e seguir ao Mestre Jesus, fazendo tudo o que estiver ao nosso alcance, aproveitando toda a oportunidade de praticarmos o bem, de sermos bons, de servirmos as criaturas. Pedimos nesse instante, Deus Pai, então, pelos nossos lares, pelos nossos familiares, pelos que se encontram nos hospitais, pelos que se encontram nos presídios, nas ruas, nos manicômios, onde quer que exista dor e sofrimento, Deus Pai, que os bons espíritos possam levar o auxílio, o amparo para as suas dores, para as suas chagas. Com esse sentimento que nos convoca a uma atitude de profundo trabalho íntimo e interior, nós queremos agradecer a espiritualidade por toda a orientação e pedir a ela a permissão para darmos por encerrado a atividade doutrinária desta noite, dizendo que assim seja. Graças a Deus. Obrigado, Senhor Jesus.